Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, são feitos mais de 600 mil procedimentos cirúrgicos aqui no Brasil. E vale ressaltar que, na sua maioria, são as mulheres. Quase 70% somos nós. E é por isso que estamos aqui na Clínica de Cirurgia Plástica do Dr. Edilson Pinheiro. Bom, estamos aqui já com o doutor Edilson. Queremos muito, doutor, agradecer a sua atenção dispensada à nossa equipe. É um prazer muito grande estar com o senhor, sabendo das suas obrigações de estar aqui atendendo e cedendo esse espaço para a gente. Muito bom estar com o senhor e bom dia. Bom dia, Márcia. Doutor, no nosso programa hoje nós estamos falando sobre a mulher, principalmente a mulher brasileira. Como a gente pode definir essa questão desse corpo perfeito quando a mulher chega no seu consultório para querer fazer alguma coisa no seu corpo em relação à plástica falada sobre abdominoplastia? Bem interessante, Márcia. O mais importante é que as pessoas nos procuram para ficar exatamente bem, né? Muitas vezes para sentir bem quando era jovem, não tinha filhos, e quando começa aqueles incômodos de uma flacidez maior ou então uma pitose mamária começa a acontecer no dia a dia, aí elas nos procuram para deixar, elas não querem ficar com o corpo de uma dessas mulheres do pânico, não querem ficar com um corpo extraordinário, querem apenas ficar bem, sentir bem, para usar uma roupa, sentir mais confiante, né, com o marido, ir para a praia, ir para uma festa. É isso mais que as pessoas querem e gostam. Às vezes as pessoas perguntam qual a diferença entre a abdominoplastia e a lipoaspiração? Existe uma diferença realmente muito grande. Primeiro que a abdominoplastia está indicada para pacientes que têm flacidez abdominal, ou seja, geralmente a segunda, terceira gestação, onde tem a linha da cesárea, a pele começa a cair sobre aquela incisão, né, aquela cicatriz. E a lipoaspiração é exatamente para pacientes que não têm essa flacidez. É para retirar apenas essa gordura localizada que existe nos flancos, no pneuzinho, né, nas laterais do abdômen, na região do nosso superior e inferior. Ou seja, a lipoaspiração é indicada para pacientes que não têm flacidez, ou seja, pacientes jovens, geralmente não têm gestação, né, e a abdominoplastia para aquelas pacientes que estão na primeira, ou segunda ou terceira gestação, onde já tem muitas estrias na região abdominal, existe um afastamento da musculatura e aí ela não consegue nem com a academia de retirar. Eu acredito que seja assim, com um peso excessivo e querem fazer de qualquer forma essa cirurgia. Quais são os procedimentos que ela deve ter antes, né? Vamos dizer, tem o pós e tem o antes, né, da cirurgia. O que o senhor indica, né, no caso, que elas deveriam fazer? Porque às vezes não sai o resultado que querem por insistência, né? Porque às vezes tem um peso excessivo. O que elas devem fazer? Primeiro é deixar bem claro que a lipoaspiração para gorduras localizadas, ou seja, paciente, como você falou, que está acima do peso, ela realmente não dá para fazer a lipoaspiração, e se fizer, não vai ter um resultado adequado. Por isso que é muito importante, a gente, normalmente é o que eu oriento, para as pacientes emagrecerem, perderem peso, e aí você vai ver se vai precisar realmente da abdominoplastia ou da lipoaspiração. Mas primeiro ela tem que ter uma reeducação alimentar e saber que a lipoaspiração não é um procedimento de emagrecimento. Ele é um procedimento de retirada de gordura localizada, que não sai com academia ou outra atividade física. Isso é o mais importante. Pelo que a gente vê que muitas mulheres fazem, então isso não é um procedimento definitivo, né? Nós temos que tomar certos cuidados, né, após. Se você tem os 20 anos, é diferente dos 30, que é diferente dos 40, que é diferente dos 50. Então, assim, nossa formação óssea muda com o passar do dia. Praticamente a nossa vida muda a cada 10 anos. Então, não existe nada definitivo. Se você coloca, por isso aqueles preenchimentos definitivos que falam muito, né, não devemos colocar. Por quê? Se você colocar um rosto aos 30 anos, tem uma maçã maior, né, no rosto de mulheres de 30 anos, aos 60 não é muito bem assim. No caso da abdominoplastia, se você não cuidar, se você não tiver uma dieta, fazer atividade física, ter uma boa parte nutricional, vai voltar tudo o que era. Né? Não pode engordar achando que a cirurgia é o milagre para tudo
e que aquilo vai resolver o problema da vida inteira. Não é muito bem assim. É um desejo da mulher estar bem, bem-estar, autoestima é muito importante para a mulher, né? Principalmente a brasileira, que é vaidosa demais. Existem realmente essas facilidades agora? Bem, Márcia, o que aconteceu? Vamos voltar um pouco no tempo, né? Há 30, 40 anos atrás, realmente quem fazia a cirurgia plástica era a elite, né? Só quem tinha muito dinheiro que fazia esse tipo de cirurgia. Muitas comparavam até com o preço de um carro na época, né? Então, com o passar dos anos, foi aperfeiçoando as técnicas, aperfeiçoaram os fios, né? A rapidez da cirurgia, né? Então ficou tudo mais tranquilo e mais fácil e mais objetiva a cirurgia. E também sabemos da necessidade, que não só da estética, mas por necessidade de algum problema que tenha. Tem pessoas que têm problemas, né, mamário, né, que tem que colocar prótese, saindo um pouquinho da lipoaspiração, colocando a prótese. Também existe essa facilidade, né, doutor? Existe sim, Márcia. A prótese também, o que acontecia? Há uns 15, 20 anos atrás, as próteses eram temporárias. Precisava trocar com 10 anos. Hoje em dia não mais, né? Inclusive tem próteses que dão garantia de 10 anos. Ou seja, o que a gente encontra que dá garantia de 10 anos? Raramente alguma coisa, né? Então é muito tempo de garantia, mas não é que precisa trocar com 10 anos. Ela pode ter, algumas próteses são permanentes, né? Tem uma vida útil altíssima, então são muito seguras, né? Dificilmente ela vai furar, rasgar ou dar algum problema ou complicação. É muito importante que as pessoas pesquisem bastante, né? Ouça 2 ou 3 opiniões diferentes, ou seja, vai para o cirurgião plástico, procure outra opinião e outra, até sentir confiança naquele que realmente possa identificar com ela. Lembrando que o Dr. Edilson Pinheiro, ele é pós-graduado na clínica do Dr. Ivo Pitangui. Quem não conhece o Dr. Ivo Pitangui, né? Então, muito obrigada, agradeço demais a sua colaboração e nós vamos voltar aqui, viu, doutor? Obrigado, Márcio, um abraço a todos.